Olá, tudo bem? Eu sou Carolina Tenório, nutricionista infantil vinculada ao CRN6 e hoje nós vamos falar sobre a importância de manter uma alimentação saudável durante o lanche escolar. O lanche escolar é considerado uma das 5 refeições que pode ser ofertada à criança e ele corresponde entre 15% a 20% das necessidades nutricionais. Então, com isso, a gente precisa continuar com a alimentar saudável também no ambiente escolar. Por isso, devemos fazer boas opções de alimentos saudáveis e naturais na oferta desse lanche. Como é que a gente pode montar uma lancheira saudável para as crianças? Nós devemos fazer com que esse lanche contenha os grupos principais de alimentos: os carboidratos, que são os alimentos energéticos, as proteínas, que são os alimentos construtores, e as vitaminas e minerais, que são os alimentos reguladores. No grupo dos carboidratos, nós podemos estar ofertando na lancheira das crianças um bolinho natural, feito em casa, as oleaginosas como castanha, amendoim. Nos grupos das proteínas, nós temos os leites e derivados, como os queijos e iogurtes. Também a gente tem os ovos, que também pode ser uma boa opção, ovo de galinha ou ovo de codorna. E no grupo das frutas, dos alimentos reguladores, nós temos as frutas e os vegetais também, que podem estar compondo essa lancheira. Para as crianças que possuem algum tipo de intolerância ou alergia alimentar, esses cardápios devem ser adequados às suas necessidades nutricionais. E o que nós devemos evitar nas lancheiras das crianças? Os alimentos ultraprocessados. Como é que a gente pode saber que um alimento é natural ou ultraprocessado? A partir do momento que esse alimento ele está sendo vendido numa prateleira de um supermercado, ele já pode ser considerado um alimento ultraprocessado. Então, ler os rótulos dos alimentos é sempre importante. Então, aditivos alimentares, conservantes, algum nome que o pai ou a mãe não reconheça, também já é um indicativo de um alimento que é ultraprocessado. Então, sucos em caixas, bebidas açucaradas, achocolatados, salgadinhos, biscoitos de pacotes, todos esses são alimentos que são ultraprocessados, contêm uma quantidade muito grande de açúcares e gorduras e poucos nutrientes. Então, esses alimentos eles devem ser evitados. Existem alguns alimentos industrializados que já no seu próprio rótulo, ele já se mostra um alimento que ele pode ser consumido de forma esporádica, mas com segurança, pois esses alimentos eles não levam tanto ingredientes, são alimentos que podem estar se aproximando do alimento natural. Então, esses alimentos eles podem fazer parte dessa merenda, dessa alimentação da escola, mas não de uma forma rotineira. Sempre preservar os alimentos, quanto mais natural, melhor. Então, o segredo é desembale menos e descasque mais. Nas últimas décadas, nós vemos enfrentando uma grande epidemia de obesidade. E cada vez mais é presente nos consultórios crianças com obesidade e risco de doenças como hipertensão, que é a pressão alta, diabetes, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e isso se deve ao tipo de alimentação que essas crianças vêm tendo. Então, o interessante é que, na dúvida, os pais procuram um profissional nutricionista habilitado, especialista na área de alimentação infantil, para conduzir todas as demandas, as dúvidas de como elaborar um cardápio saudável e de como evitar essas doenças crônicas não transmissíveis que podem se agravar cada vez mais de acordo com a alimentação que essa criança vem tendo. Então, aproveitar o ambiente escolar para estimular que a criança tenha fora de casa uma alimentação saudável e variada é uma oportunidade de expandir essa alimentação saudável que vem de casa e que pode ser também levada para a escola. Então, os alimentos naturais, milho, ovo de codorna, um pãozinho caseiro, geleia de frutas feita em casa, o requeijão que também pode ser feito em casa, pode ser boas opções que a gente pode estar levando também para a escola. Sempre observar a questão das temperaturas também, então no caso dos alimentos que precisam ficar refrigerados, colocar na lancheira térmica com acondicionamento adequado, aqueles gelinhos artificiais que podem estar mantendo a temperatura dessa criança até a hora do seu consumo, é importante também para evitar outras patologias. As escolas da rede pública possuem um programa de alimentação escolar e os cardápios e a supervisão da confecção desses alimentos é feito por uma equipe de nutricionista.
Já as escolas particulares, algumas oferecem o lanche saudável e outras refeições durante o período integral, e essas escolas também devem ter nutricionista. Então, se você, pai, tem alguma dúvida com relação a isso, sempre procure na direção da escola se o cardápio é elaborado pelo profissional nutricionista. Para uma alimentação adequada e saudável, sempre inclua o nutricionista na sua rotina de saúde. É importante que o nutricionista esteja sempre atento às necessidades individuais de cada pessoa. Então, se um paciente é intolerante a algum tipo de alimento, esse cardápio deve ser planejado e adequado especificamente para essa pessoa. Então, no caso das crianças que possuem algum tipo de alergia, intolerância, essa criança ela deve ser encaminhada para um nutricionista e ele vai ser o profissional habilitado a fazer esse cardápio de acordo com as suas necessidades nutricionais, suas preferências alimentares, respeitando sempre a sua individualidade. Então, na dúvida, procure sempre o nutricionista.